Olá, meu nome é Eliana Santos, eu sou pesquisadora do Multicultural Alzheimer's Prevention Program, o MAP, do Massachusetts General Hospital. Eu também faço parte da equipe do BLASS, que é o Boston Latino Aging Study, o estudo do envelhecimento latino de Boston. E aqui eu vou falar sobre os fatores de risco e prevenção da doença de Alzheimer e outras demências. Primeiro, vamos definir o que seria demência e doença de Alzheimer, falar sobre os fatores de risco e prevenção, o que poderia ser feito para a redução desses fatores de risco. Demência pode ser definida como um termo geral para o comprometimento severo para o declínio das funções cognitivas. Funções cognitivas seriam memória, atenção, habilidade de pensamento, linguagem. Esse comprometimento, ele interfere nas atividades da vida diária da pessoa, de forma que ela não consegue mais viver de forma independente. Exemplos de demência são demência vascular, demência frontotemporal e a doença de Alzheimer, que é a causa mais comum de demência. Ela é responsável de 60% a 80% dos casos de demência. Os fatores de risco para a demência são idade, genética, ambiente, estilo de vida, comorbidades, que são as doenças coexistentes, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Outros fatores de risco incluem também os determinantes sociais, por exemplo, o acesso a tratamentos de saúde. Os fatores de risco, eles são divididos em não modificáveis, que são aqueles sobre os quais nós não podemos agir sobre eles, por exemplo, a idade, história familiar e genética, e os fatores de risco modificáveis. Foram identificados 12 fatores de riscos que são responsáveis por cerca de 40% das demências em todo o mundo, nesse estudo com diversos pesquisadores de vários países. Os fatores de riscos modificáveis para a demência são baixa escolaridade, sedentarismo, isolamento social, depressão, hipertensão, diabetes, obesidade, deficiência auditiva, tabagismo, traumatismo craniano, poluição do ar e consumo excessivo de álcool. Eles estão relacionados com determinadas fases da vida, por exemplo, a baixa escolaridade está relacionado ao início da vida. Esses outros fatores de riscos, eles estão relacionados com a meia-idade, por exemplo, entre 45 a 65 anos, e esses outros fatores de risco aqui estão relacionados com a terceira idade, que seriam mais de 65 anos. Vamos falar, então, sobre cada um desses fatores de risco. A baixa escolaridade, que seriam poucos anos de educação formal ou baixo engajamento cognitivo, os poucos anos de educação formal como baixo engajamento cognitivo têm sido associados a um maior risco para a doença de Alzheimer e outras demências. O sedentarismo também é um fator de risco modificável, que seria a falta de exercício físico. Estudos têm comparado pessoas fisicamente ativas, que têm o exercício físico em sua rotina, e pessoas que são sedentárias. E as pessoas fisicamente ativas, elas têm menos chance de experienciar o declínio cognitivo, a demência. Isolamento social e depressão também são outros fatores de risco para a demência. O isolamento social, ele se refere a ter poucas relações sociais, não ter contato social frequente com outras pessoas. Relacionar-se com outras pessoas é muito importante, funciona como um fator protetivo para a saúde do cérebro. E a depressão, esse transtorno de humor, também tem sido associado com um fator de risco para a demência. Hipertensão e diabetes. Os estudos têm comprovado a relação entre problemas cardiovasculares e declínio cognitivo. Existe uma relação direta entre o coração e o cérebro. O coração, ele é responsável por bombear o sangue, que leva os nutrientes e o oxigênio para o funcionamento do cérebro. Aqui, então, fazemos um alerta para o monitoramento da hipertensão e do diabetes, principalmente a hipertensão na meia-idade. Obesidade. A obesidade, ela é muitas vezes relacionada à ingestão de alimentos, né? À dieta.
Dietas que enfatizam o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, gordura boa, comida do mar, como a dieta mediterrânea, elas têm sido associadas a uma significante prevenção do declínio cognitivo e da demência. As pessoas que se alimentam de forma saudável, elas têm um risco diminuído para desenvolver demência. Deficiência auditiva. Aqui se referindo tanto ao envelhecimento normal do sistema auditivo, como à exposição a altos ruídos, que leva à lesão das células do ouvido interno e, por consequência, a deficiência auditiva. Tanto a deficiência auditiva causada pelo envelhecimento do sistema auditivo, como a exposição a altos ruídos, tem sido associado a um maior risco para a demência. O problema auditivo também ele pode levar ao isolamento social. Tabagismo. O hábito de fumar também tem sido associado a um maior risco para o desenvolvimento da demência, inclusive na terceira idade. Traumatismo craniano é outro fator de risco modificável. O traumatismo craniano se refere a qualquer dano causado na cabeça devido a um trauma. Geralmente, ele acontece devido a acidentes, mas também pode ser resultado da prática de esportes, por exemplo, como é o caso dos lutadores, dos boxeadores. Tanto um traumatismo só, como traumatismos repetidos, têm sido associados a um risco maior para a demência. A exposição à poluição do ar e a partículas poluentes têm sido associados a um maior risco para a demência também. Da mesma forma, o consumo excessivo de álcool. Já é bem estabelecido em diversos estudos e as pessoas têm conhecimento que o consumo do álcool ele pode afetar o equilíbrio, a coordenação, a memória e as emoções. E o consumo excessivo do álcool ele tem sido associado a um maior risco para o desenvolvimento de demência. Outro fator importante é o sono. Tanto a quantidade inadequada de sono como os distúrbios do sono, eles têm sido associados com maior risco de demência. Para as pessoas acima de 65 anos, o recomendado é que se durma de 7 a 8 horas por noite. Então, nesse contexto, o que pode ser feito para prevenir a demência? Considerando aqueles 12 fatores de risco, escolaridade alta seria um fator protetivo para a demência. Da mesma forma, fazer exercícios físicos regularmente, manter o contato social frequente, reduzir a ocorrência da depressão, tratar a diabetes, tratar a hipertensão, reduzir a obesidade na meia-idade, tratar a deficiência auditiva, tanto usando aparelhos auditivos como protetores auriculares para proteger a exposição aos altos ruídos, parar de fumar, prevenir traumatismos na cabeça, por exemplo, usando cinto de segurança, né, para prevenir a questão do traumatismo craniano em acidentes automobilísticos, como também usar capacetes na prática de esportes, reduzir a poluição do ar e evitar o consumo excessivo de álcool. Um estilo de vida saudável tem sido associado à diminuição do risco para desenvolver doença de Alzheimer e outras demências. Dicas práticas para o envelhecimento saudável são ter dieta saudável, dormir de 7 a 8 horas de sono toda noite para as pessoas com mais de 65 anos, fazer check-ups médicos regularmente, conhecer o histórico familiar, a estar atento às mudanças do funcionamento do cérebro, tratar as doenças cardiovasculares, usar aparelhos auditivos e evitar a exposição a altos ruídos, praticar atividades físicas regularmente e investir nos relacionamentos sociais. Outra coisa também que pode ser feito é sempre manter o cérebro ativo, tanto com a aprendizagem de novas habilidades, por exemplo, a aprendizagem de uma nova língua, como também através da estimulação de atividades práticas, como, por exemplo,
jogos de estratégias, meditação, exposição à natureza, leitura. Eu queria, então, concluir com 4 mensagens aqui. Perda de memória, que interfere na vida diária da pessoa, não é parte normal do envelhecimento. Faça sempre escolhas diárias saudáveis. Se mantenha ativo cognitivamente, fisicamente e socialmente. E, por fim, nunca é muito cedo ou muito tarde para prevenir a doença de Alzheimer e outras demências. Aqui estão algumas referências que foram usadas nessa apresentação. E, por fim, eu queria agradecer a atenção. Muito obrigada.